O Moro é um canalha, na minha opinião, ninguém precisa concordar, não é, que manipulou a magistratura para interferir no processo político brasileiro em favor de sua própria desmesurada ambição. Só num país como o nosso, em discricionalidade débil, de opinião pública frágil, um juiz condena um político, não me interessa aqui o mérito da sentença, e eu conheço o mérito dela e suas debilidades, para depois, como consequência da sua sentença, retirar esse político da disputa eleitoral e vai ser ministro do político que se aproveitou dessa circunstância. Isso é um rasgão moral que em qualquer país minimamente civilizado já mostraria quem é este grande pilantra. Mas se o povo brasileiro não sabe ainda, sabe o que é que o Moro está fazendo hoje? O Moro está trabalhando para uma empresa americana, norte-americana, que simplesmente está administrando a massa falida da Odebrecht, a empresa que ele quebrou. É assim mesmo como eu estou dizendo ao brasileiro. O Moro trabalha para uma firma americana que foi contratada para administrar a massa falida, a transição da massa falida da Odebrecht. E o primeiro movimento do Moro foi assinar um parecer que alguém escreveu, porque ele não tem letras para isso, contra os interesses brasileiros representados pela Vale do Rio Doce no aforamento na Europa. Este é o cidadão. E agora nós vamos tomar cada vez mais detalhadamente notícia da conexão apátrida do Moro com o FBI e a Agência de Segurança Nacional norte-americana, atuando em território brasileiro, fora dos mecanismos institucionais e diplomáticos, o que claramente mostra o Moro a serviço. E se você que gosta de pesquisar que tiver dúvida, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, no governo Obama, deu uma entrevista para a revista Época, que sumiu, não repercutiu nada, mas ele diz lá claramente que o Departamento de Estado americano estava muito incomodado com a projeção de poder que o Lula estava fazendo na esteira de financiamentos empresariais, da Odebrecht especialmente, cofinanciando partidos de esquerda pela América Latina, a partir do Chaves e do Maduro, e que o Departamento de Estado americano já não topava, não aceitava mais aquilo. Isso é o que está dito por cima da mesa. Por cima da mesa é uma entrevista do embaixador, que eu não sei por que cargas d'água se sentiu obrigado a explicitar com clareza isso. Eu queria só pegar uma questão da sua resposta e lembrar que o senhor também é um professor de Direito. A questão da Lava Jato. O senhor fez referência à ação do juiz Sérgio Moro e depois ele tendo um benefício, tendo em vista que a condenação do Lula impediu que ele fosse candidato e que disputasse com o Bolsonaro, e ele foi ministro da Justiça até abril do ano passado do governo Bolsonaro. A questão que certamente alguém que nos acompanha colocaria ao senhor é a seguinte: não houve corrupção na Lava Jato? Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa, pessoas, a Transpetro, tem um político do Ceará, Sérgio Machado, que é um escândalo tal, e poderíamos lembrar, quer dizer, o escândalo em si existiu, quer dizer, os desvios ocorreram. Queria só colocar essa questão. A roubalheira no governo do PT foi endêmica, foi sistêmica, fez parte da linguagem central do modelo de poder deles. Isso não tem a menor dúvida. Quando eu condeno o comportamento do Sérgio Moro, é porque ele sabe o que ele fez. Nós vamos ver isso já já, mas quem tiver a paciência, vai no Google e levanta as minhas opiniões há 3, 4 anos atrás, em que eu dizia que ele estava semeando nulidades. Justiça boa não é essa justiça espetaculosa. Justiça boa é severa, serena, silenciosa, ninja, pá! Irrespondível, está condenado porque está aqui, ó, prova feita, assegurada a ampla defesa, você vai pagar a cadeia. Não, estão deixando tudo aí caminho de nulidade. É só a imprensa passar a prestar atenção em outra coisa, vão todos livres e pirilampados com atestado de inocência, sem ser. Que é o velho professor de Direito. Sabe, às vezes, eu conheço o Brasil, quem quiser duvidar, a Operação Satyagraha tinha o juiz Valentão, tinha o procurador da República Valentão, tinha o delegado da Polícia Federal Danadão, etc, etc. Tudo foi anulado. E a anulação não devolve a inocência, do ponto de vista jurídico. Devolve ao status quo ante, ou seja, a origem, para começar tudo de novo. Mas na cabeça do povo, é absolvição. É a inocentação do paciente. Que é o que vai acontecer com o Lula, pelo menos no processo do triplex, pelo conjunto de nulidades. Não é? Por quê? Porque no processo penal, o juiz tem que estar equidistante das partes, e não estando,
aconselhando as partes, é explícito o Código de Processo Penal, ele transforma em nulos os seus atos. Então veja, todas as gravações que mostram o Moro como verdadeiro chefe dessa gangue de jovens procuradores, todos meio fascistas e tal, e eu tenho notícia de tortura. Se não era a tortura do choque elétrico, era o seguinte: trancar uma senhora, não é, que estava aí na conta, enfim, na periferia desse grande escândalo, numa cela, num cubículo de 2x2, tirando a lâmpada e deixá-la 4 dias sem comunicação, não poder receber comida, não poder receber remédio, não poder mandar uma carta, e um procurador torturador chegar lá e dizer, em Curitiba, dizer, como é? Não vai entregar não e tal. Isso tudo aconteceu. E minha consciência jurídica tem nojo disso. Então veja, a corrupção do governo Lula foi sistêmica. E eu digo um nome, vamos dizer, a quem o Lula entregou o comando da economia brasileira. O comando da economia brasileira, a posição central da economia brasileira. Chama-se Antônio Palocci. O Antônio Palocci não é uma figura periférica indicada pelo PP do Ciro Nogueira, como o outro lá. É o braço direito do Lula. O Palocci é réu confesso, devolveu 100 milhões de reais. Você sabe, eu sou contemporâneo do Palocci do movimento estudantil, cara. Desculpa. O Palocci era um militante trotskista da Libelu. De repente, o Palocci aparece com 100 milhões de reais para devolver, sendo médico. Percebe? Então, isso sabe, o Michel Temer, eu, Ciro Gomes, estava ali dentro. E eu vou falar só a parte que é pública. Quando o Lula acertou-se com o Eduardo Cunha, que está preso, agora em prisão domiciliar, o Eduardo Cunha era um velho bandido, conhecidíssimo de todos nós, porque Brasília vive de segredo de polichinelo. Pois bem, o Lula se acertou com o Eduardo Cunha e deu para ele Furnas. Eu fui ao Lula, Ciro Gomes, fui ao Lula. Lula, não faça isso. Você vai entregar Furnas para o Eduardo Cunha, esse cara vai roubar e vai comprar a maioria da Câmara e vai virar presidente da Câmara. Isso está tudo também publicado. Eu estou falando só o que é público, para não devassar aquilo que o Lula ouviu de mim em confiança. É evidente que se tivesse obrigações de ordem pública, eu teria cumprido da data. Disse, não vou fazer não. No dia seguinte, entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Sabe, se tem alguém que sabe que o Banco do Nordeste foi absolutamente corrompido no governo. Todo canto tinha ladrão. Todo canto tinha ladrão. Na Petrobras era ladrão para todo lado. Eu cansei de denunciar. Percebe? Então, a roubalheira foi geral. Agora, o Lula pessoalmente estava envolvido nisso? Ora, ninguém é bobo. O Lula não é bobo nem de longe. O Lula tem esse estilo, manda fazer. Faz de conta que não viu, etc, etc, etc. Portanto, se alguém quer processar o Lula, tem que fazê-lo pelo rigor da lei. Não pode forçar uma mão porque acha que ele tem a presunção de culpa. A presunção, no Estado de Direito Democrático, é da inocência. E cabe ao Estado demonstrar aquilo. Agora, que ele, na política, é o grande responsável pela ladroeira geral do PT no governo, isso eu sei por dentro. Ele nomeou o Gedel, que está preso, 51 milhões de reais de dinheiro em espécie nas malas na casa da mãe dele, que foi condenada agora, envolvendo a mãe, com as impressões digitais. O Lula nomeou o Gedel para o lugar que eu ocupei, ministro da Integração Nacional. Que é isso? Vou enganar quem? A Dilma nomeou o Gedel para vice-presidente da Caixa Econômica. A ladroeira foi orgânica, foi sistêmica. Agora, ou faz isso demonstradamente, ou vai ser tudo anulado.